Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Eu gostaria primeiramente aqui de estar agradecendo ao nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade dada, e também agradecendo o nosso pastor presidente José Wellington, nosso pastor setorial, pastor Davi Fonseca, e o nosso pastor local, que é o pastor da minha igreja, Assembleia de Deus, o pastor Deusdete, que muito nos tem incentivado nos trabalhos. Hoje estamos aqui para falar da lição número 4, que foi a lição que foi passada durante a semana passada. Durante a semana ela foi fracionada e foram passados os tópicos, para que cada um pudesse ler e meditar sobre aquela lição. O título dessa lição é O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa lição que foi passada para todos, a lição de número 4. O textuário diz o seguinte: E disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Verdade prática. Cremos no Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, o único Salvador do mundo. A nossa base bíblica de toda a lição se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Essa é a base bíblica de toda a nossa lição. Vamos lá. Introdução. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos, os seres humanos. O nosso espaço aqui é pequeno para um estudo completo. Temos que nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus, a provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção nas suas instituições e festas. Nosso enfoque aqui é verdadeiramente a identidade de Jesus. Nosso enfoque é verdadeiramente a identidade de Jesus. Tópico 1. O Filho unigênito de Deus. Subtópico 1. O Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: Estes, porém, foram escritos para que creiais em Jesus e o Cristo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. E o outro é o motivo dessa revelação, redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Então, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade, que Jesus veio a essa terra, pisou nesse chão, verdadeiramente como Filho de Deus. Para a redenção de quê? De nossos pecados, de nossas faltas. Ele veio para pagar a dívida do nosso pecado. E é de toda importância saber o significado do título, Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isaías 9:6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas sim nos deu. O nascimento desse menino aconteceu em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. Vamos lá ver em João. Jesus já existia antes de todas as coisas. João, capítulo 17, versículos 5 e 24.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: Pois glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Evangelho segundo João, capítulo 17, também versículo 24. Desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui está, no Evangelho de João, está confirmando o que foi lido, né? Que Jesus subsiste sobre todas as coisas. Antes mesmo da formação, Jesus já existia. E como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus, o Pai não seria o Pai se não existisse o Filho. Subtópico 2. O significado do termo Filho nas Escrituras. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz a mesma natureza do Pai. Deixa eu ler de novo, porque acho que eu fiquei um pouco embaralhada. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz a natureza do Pai. João 14, versículo 8 e 9. Evangelho segundo João 14, versículo 14. Oito e 9. Aqui é Filipe falando: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E João 14, 9. Jesus respondendo: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então ali Jesus está afirmando ele em uma só pessoa. Quem me viu a mim, viu ao Pai. Vamos continuar aqui a leitura. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando a sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17 e 18. O mestre disse: Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Vamos ler. João 10, 30. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Confirmando, né? Através da Bíblia. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Quando as pessoas alegam que Jesus e Deus são diferentes, é uma contradição. Porque a própria palavra, como eu li aqui em João 10, diz 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então essa palavra não pode ser contradizida. Não pode haver contradição nessa palavra. Vamos ler João 10, 36 também. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 36. A mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo,
Vós dizeis blasfemas, porque disse, sou o Filho de Deus? Jesus, ele veio para os judeus. E os judeus não aceitaram. Ele veio para seu povo e seu povo o rejeitou. Assim, eu tiro por mim, nossa natureza humana. Os judeus esperavam que o quê? Um grande rei que viesse numa nuvem de glória, em carruagens de fogo, adornado de vestes de prata, de ouro, com uma grande comitiva, com um grande alarido, né? Mas Jesus veio como? Como um simples homem. E aí foi o que aconteceu. Ele se dizia Deus e os judeus não aceitavam. Mas ele veio para quê? Para propagar a palavra do Senhor. Para que todos aqueles que crescem na palavra desse livro que é a Bíblia, na palavra que ele nos deixou, alcançasse a redenção. Mas assim, nós não podemos de jeito nenhum julgar ou então falar contra, porque a nossa natureza humana, a nossa visão humana é assim. Se eu esperasse alguém muito importante, que viesse na minha casa fazer uma visita, uma autoridade, eu ia esperar que ele viesse como? Ele ia vir com uma comitiva, ele ia vir com uma limusine, ou ele viria com um carro luxuoso. Aí, de repente, eu tô aqui esperando que ele venha, ele chega como? Um Fusquinha. Não desprezando os Fuscas, não, porque Fusca é um bom carro. Mas existia uma controvérsia em tudo isso, né? E os judeus ali, eles achavam que não, que Jesus viria como o rei de Israel. E um rei é um rei, né? Cercado de toda a sua majestade. Mas Jesus veio, pisou nessa terra, andou sobre essa terra, como eu, como você, como homem. Vamos continuar aqui a leitura. Subtópico 3, do tópico 1. Significado da unidade. A etimologia do termo unigênito, monogênese em grego, indica a deidade do Filho. Deidade quer dizer o quê? A divindade. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, 1 em Hebreus e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos. O vocabulário vem de monos, que quer dizer único, e de genes, que nos parece derivar de genus, raça e tipo, e não necessariamente do verbo genal, em grego, que quer dizer gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade, que quer dizer a mesma natureza, a mesma essência, né? É exatamente o que declara o credo niceno, e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ou unigênito do Pai, que é da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância com o Pai. Ele não foi feito, ele é de uma só substância com o Pai. Tópico 2. A deidade do Filho de Deus. Como eu disse, a divindade do Filho de Deus. Subtópico 1. O verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai, e o verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com
usada para com. Nessa segunda cláusula, diz a respeito ao plano de igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o pai e o filho. Um golpe mortal contra o sabelianismo que distingue que Deus é um e Jesus é outro. A segunda referência é o verbo, e o verbo era Deus. Aponta para o Filho. Não se trata do acréscimo de mais um Deus aqui, posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o Verbo divino está incluído na essência una, quer dizer, está incluído na essência única e indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Então, indivisível na sua divindade, embora ele seja distinto do Pai. Uma só pessoa distinta, um distinto do outro. Vamos ler aqui em João 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 17 e 18. Que diz assim: Na vossa lei está escrito que testemunho de dois homens, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então aqui é o Senhor testemunhando a verdade, que ele é o Filho de Deus. E também a segunda carta de João, versículo 1 ao 3. Capítulo 1, versículo 3. Misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então aqui está descrevendo a deidade, a divindade do Senhor. Subtópico 2. Do subtópico 2 do tópico 2. Reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados no contexto monoteístico. Monoteístico para os judeus seria o quê? Existe somente um Deus, único Deus. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Observamos que em cada fala o Senhor Jesus, a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade e de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Vamos ler aqui Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 18. João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 18. Isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E também o 8:18.
Eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, os apóstolos, eles eram judeus, foram criados, foram formados, né, acreditando em um único Deus. Mas aqui nós vemos que os próprios apóstolos registraram, quando Jesus estava aqui nessa terra, que os judeus não os aceitaram, que o Jesus não era aceito pelo povo. Ele veio para os seus e os seus não aceitou. Então os próprios apóstolos ali fizeram referência, menção sobre este assunto. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Mesmo assim, sendo judeus, eles creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para remir o homem do pecado. E não hesitaram, né? Com ousadia eles pregavam, com ousadia eles declaravam a Jesus. E abertamente eles declaravam essa divindade. Vamos ler ali em Colossenses. Vamos para Colossenses. Carta aos Colossenses segundo Paulo, capítulo 1, versículo 17. É o apóstolo escrevendo, né? E antes de todas as coisas, é nele que subsistem todas as coisas. Ele está aqui afirmando, né, aquilo que nós falamos, que antes de toda a criação ele já subsistia, que ele já era Deus, já estava lá presente. É o apóstolo falando. Também vamos ler a epístola, a carta a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. A bem-aventurada esperança é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí são os apóstolos, né, judeus, que creram em Jesus Cristo, que creram no Rei Todo-Poderoso que viria para eles, e eles estavam abertamente, né, com ousadia, falando da palavra do Senhor. Subtópico 3 do tópico 2. O relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, do relacionamento intratrinitariano e histórico-salvífico, revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas, que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. Construções bipartidas. Duas pessoas, Pai e Filho, com a mesma deidade, a mesma divindade. Como está escrito aqui, o Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na sua forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo. Vamos ler. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito, né? Peraí que tem na folha de trás. Eles possuem a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função. Porém, o seu poder e a sua majestade são a mesma. Deus Pai, Criador de todas as coisas,
Deus Pai, Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo, Deus Filho, que veio a esse mundo para remissão e redenção do pecado, para ser o único e suficiente Salvador dessa humanidade. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus. Vemos isso em declarações como esta. Então, quer dizer, os primeiros cristãos, aqueles que primeiramente conheceram Jesus, que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus, que tiveram o privilégio de receber a palavra diretamente dos apóstolos, eles não tinham nenhum tipo de dificuldade, né? Não precisavam de explicações, eles tinham ali a prova viva. Vamos ler lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aqui na Bíblia. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está confirmando, né? Confirmando que os apóstolos eles tiveram a oportunidade, né? Eles não precisavam de justificativas, né? De explicações. Eles participaram. Eles deram testemunho. Eles tiveram testemunho do Senhor Jesus. Tópico 3. O título é A Humanidade do Filho de Deus. Subtópico 1. E o Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus. Com tal abundância de detalhes que infelizmente não é possível mencioná-los aqui, por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana, a concepção e o nascimento virginal de Jesus. São obras do Espírito Santo. Tal encarnação do Verbo é um mistério. Vamos ler Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías no Velho Testamento. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías estava ali falando da profecia da vinda do Senhor Jesus. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, mais uma prova, né? Seu nome será Emanuel. Deus estaria conosco. E também Mateus, capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 20. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E também Lucas 1, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 35. O anjo virá sobre ti, o anjo falando, né? Virá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É o anjo anunciando, né? Que o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Né? Mais uma comprovação do nascimento de Jesus. Características humanas, subtópico 2. Características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, como as Escrituras revelam a natureza divina de Jesus, a divindade de Jesus, a absoluta de Jesus, da mesma forma, elas ensinam que ele era plenamente homem. Há abundantes e incontáveis provas da sua humanidade, ou seja, ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhes nos primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Sentiu fome, sede, sono, cansaço. Então Jesus ele veio a essa terra verdadeiramente como homem, sujeito a todas as coisas que nós passamos. Creio que quando ele era bebezinho, ele pode ter tido cólica, ele chorava, ele sentia fome, ele tinha que ser alimentado. Quando ele era criança, ele brincava com as outras crianças, jogava bola. Não sei se jogava bola naquela época, mas poderia ter algum tipo de brincadeira. Ele fez tudo o que uma criança fazia. Deve ter caído, deve ter se machucado, deve ter chorado. Então, todas essas coisas, como todos nós passamos, Jesus passou. E a Bíblia fala, como está escrito aqui, ele crescia em estatura física e intelectual. Vamos ler aqui os versículos onde nós podemos testificar do que está escrito aqui. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, que diz assim: Descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Lucas 2,52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O que é crescer em estatura diante de Deus? Ali Jesus crescia, né, perante Deus em santidade, conhecendo a palavra de Deus, tendo a sabedoria, né, vinda de Deus. E perante Deus, para ser aprovado, e perante os homens também, né? Porque ele, sendo homem, ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele era sujeito às leis desse mundo, ele era sujeito à obediência às autoridades desse mundo. Então ele crescia em estatura, sabedoria, como diz aqui. E em graça diante de Deus e dos homens, irrepreensível, fazendo as coisas segundo a lei. Vamos continuar a leitura aqui. Subtópico 3 do tópico 3. Necessidade da encarnação, do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano, porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva. Abrir um parênteses. Muitos falam que quando chegar na hora que forem encontrar com Jesus, vão tirar satisfação com Eva. Tá, eu também penso, né? Vamos tirar satisfação? Nós não vamos tirar satisfação com ninguém. E também se eu penso o seguinte, não sendo feminista, eu iria tirar satisfação primeiro com Adão, que deveria ter falado, Eva, não faz isso. Não faz isso. Mas, infelizmente, eles vieram em forma humana. E todo humano, um ser humano, ele é falho, ele é passível a erro, né? Ele é passível a erro. E o Senhor não fez bonecos de marionete que ele conduzia. O Senhor fez homens
os homens para serem pensadores, para terem liberdade, livre-arbítrio de escolha entre uma coisa e outra. Aí cabe cada um de nós o caminho que nós queremos seguir. Se é o caminho do bem ou o caminho que leva do mal, o caminho que nos leva à vida eterna e o caminho que nos leva à morte eterna, sem Jesus. Vamos continuar aqui para não fugir do assunto, né? Jesus se fez carne, se fez homem, sujeito ao pecado, embora não houvesse pecado, nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado. Duro isso. Que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida um do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Eu não posso redimir o pecado do meu esposo não pode redimir o pecado da minha filha, eu não posso redimir o pecado dos meus irmãos, eu não posso redimir o pecado dos homens do mundo. Porque como afirma aqui, a Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. E esse Deus veio a essa terra em forma de Jesus, se fez homem. Porém, em nada ele pecou. Em tudo ele foi justo. Ele venceu o pecado por amor de nós. Venceu todas as etapas para poder chegar, para que a redenção, a salvação chegasse a todos nós. E morreu na cruz, morte terrível. E Jesus passou por todas essas coisas. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara, que através de uma virgem nasceria um homem que livraria o homem do pecado, remiria o homem, que justificaria os nossos pecados. Nós todos somos pecadores. Não porque levantamos a mão e aceitamos Jesus, que a gente está livre do pecado. Não. Pecamos. Todos os momentos nós pecamos. Mas nós temos o quê? Um Jesus, ao qual a gente pode chegar: Pai, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Nós temos, e Jesus deixou mais ainda. Mas ele deixou o Consolador. Vamos ler lá em João capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, 16 e 17, que diz o seguinte. É Jesus falando, tá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o recebe, mas vós os conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Essa é a revelação do Senhor Jesus. Ele foi para o Pai e nos deixou o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Aquele que fala aos nossos corações. Não é como o povo fala, escutei uma vozinha. Não, não é uma vozinha. É a voz do Senhor falando ao nosso coração. Muitas vezes a gente escuta a voz do Senhor e não entende, ou então pensa que é coisa de nossa cabeça, mas o Senhor fala através do seu Espírito Santo. O Senhor nos adverte, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina através do seu Espírito Santo. E concluindo, vamos ler aqui a conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as... O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Isso revela a sua divindade, é o que eu estava falando. O Espírito Santo nos revela Jesus. Vamos ler lá Mateus 16, Evangelho segundo escreveu Mateus.
capítulo 16, versículo 17. Jesus falando: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então, nós cremos em Jesus através da revelação. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Esse é o nosso Jesus, que veio à Terra como homem, na sua natureza humana, e que nos foi revelado através do Espírito Santo. Jesus na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Uma unidade só. E só para completar e encerrar aqui, eu gostaria de ler com vocês Mateus 28. Vamos lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos. Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 6. Fim do sábado, quando já apontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra, e estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. De medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois o que buscais a Jesus que foi crucificado. Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Ele disse: Vinde e vede o lugar onde jazia. Aí ele falou para as mulheres, instruiu as mulheres, deu uma ordenança. Ide depressa e dizei aos discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que vô-lo tenho dito. Também Mateus 18 e 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Desculpa. Isso mesmo, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só. Observai todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, despido da sua glória, ele veio a este mundo em forma humana, e ele conheceu todas as etapas de nós, todos os nossos angústias, ele levou sobre si toda a nossa ansiedade, todo o nosso sofrimento. Por quê? Mesmo sendo homem, havia nele, ele era filho de Deus, e ele veio para que se cumprisse a palavra do Senhor, né? E se nós formos ali em Mateus
Mateus, versículo 28. Lá no vizinho de Mateus. Mateus 28. Desculpa. Mateus 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre seu rosto e orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu o queres. Filho obediente, né? Ele podia falar: não quero, deixa isso tudo de lado. Mas não, ele fez a vontade do Pai. E assim somos nós, na nossa forma humana. Jesus foi irrepreensível. Ele fez e cumpriu tudo aquilo que ele foi destinado a fazer. Todo o seu desígnio ele fez. Ele cumpriu a vontade do Pai. Mas e nós? Na nossa forma humana. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos, não estamos livres disso. Muitas vezes, como diz o ditado, colocamos o carro à frente dos bois e não esperamos o tempo certo, não esperamos o trabalhar do Senhor. Esquecemos, né, que temos um Deus Todo-Poderoso, que através de Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos. Se a gente pegar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos e falar: Senhor, tá aqui, ó, nas tuas mãos. Faz segundo a tua vontade. Eu tenho certeza que o Pai vai trazer o melhor para a minha vida e para a vida de cada um. Eu agradeço a todos que escutaram, a todos que estudaram. Vamos começar a lição de número 5, né, essa semana.